começando mais um Bobcast, o videocast do Big One Brasil, segunda-feira, pós-corrida. É hora da gente fazer um review da prova do último final de semana. É hora da gente falar como foi Sonoma, o primeiro misto da temporada 2019 e que teve mais uma vez vitória da Toyota, mais uma vez vitória da Joey Gibbs, mais uma vez vitória de Martin Truex Jr. A temporada 2019 está sendo marcada por uma temporada sem surpresas, sem alternâncias de vencedores, mais do mesmo, né? Se a gente olhar para a temporada, tirando a única vitória, né, da Hendrick e da Chevrolet, a gente só teve vitória da Penske ou da Joey Gibbs dos times, e ali concentrado em Kyle Busch e Martin Truex Jr. ou Logano e Keselowski, apesar do Denny Hamlin também ter vitórias. Mas a corrida começou com o William Byron da Hendrick, né, o piloto da Chevrolet aí, que nós falamos que já teve vitória com o Chase Elliott. Na liderança ele passou o Kyle Larson no começo, o Kyle Larson era o pole, e o Larson também foi superado pelo Chase Elliott na sequência. Então, dobradinha da Hendrick no começo, quem poderia imaginar? E o Larson foi perdendo mais posições, volta após volta. E aí foi um segmento sem muita coisa acontecendo, os pilotos se espalharam, poucas mudanças de posição. Era um segmento de 20 voltas, ali pela volta 15, volta 16, os pilotos na estratégia, né, um circuito muito longo, onde não se perde uma volta, parando no pit. Os pilotos começaram a parar, vários pilotos pararam, já se preparando para o segundo segmento, mas a Hendrick manteve o William Byron na frente. Ele foi lá vencer o segmento. Muitos depois comentaram se não foi uma estratégia errônea ou não. A gente vai falar disso no fim, depois que a gente falar sobre toda a corrida. O segundo segmento começou com Martin Truex Jr. na liderança. Ele que havia parado, né, no finalzinho ali do primeiro segmento, ali pela volta 16 que eu falei. Quando o segmento acabou e os pilotos que ainda não haviam parado, pararam, ele pulou para a liderança da prova, passou, né, o Chase Elliott no recomeço para assumir essa liderança da corrida, e aí também foi mais ou menos a mesma história. Um segmento sem muita movimentação, poucas coisas acontecendo. Lá para o finalzinho do segmento, volta 35, volta 36, mais outra leva de pilotos começaram a parar, abrindo mão dos pontos do segmento, né? E para se preparar para o terceiro e último segmento mais importante. E aí o Truex Jr. fez a mesma coisa. O que o William Byron não fez no primeiro segmento, que era abrir mão da vitória do primeiro segmento para se preparar para o segundo, o Martin Truex Jr. fez isso no segundo segmento. Ele abriu mão, não quero vencer o segmento, vou parar nos pits, vou me preparar para o último, que é mais importante. O Denny Hamlin ficou na pista e venceu esse segundo segmento. O terceiro segmento começou então com a liderança do Martin Truex Jr. e atrás dele tinha uma briga bem legal entre o Chase Elliott e o Kyle Larson pela segunda colocação, um atacando o outro, e quem se deu bem com essa briga foi o Kyle Busch, que estava em quarto, passou pelo Kyle Larson e depois de algumas voltas passou também pelo Chase Elliott. Então aí nós tínhamos então a dobradinha da Gibbs, Martin Truex Jr. com o Kyle Busch ali nas primeiras posições. Faltando cerca de 30 voltas para o fim, que era a janela de pit stop de combustível, os pilotos começaram a parar mais uma vez nos pits para a última parada. O Martin Truex Jr. parou primeiro, mas o Kyle Busch resolveu ficar ali mais umas 4, 5 voltas na pista, que foi crucial, porque com os pneus novos o Martin Truex voltou andando muito mais rápido para ele do que ele. Quando o Kyle Busch resolveu enfim parar, a diferença entre os dois já era da casa de 8 segundos, né, o Kyle Busch atrás. Ele veio tirando essa diferença com os pneus mais novos, veio tirando. No finalzinho chegou muito próximo do Martin Truex Jr., mas não conseguiu a ultrapassagem, não teve uma bandeira amarela para facilitar a vida do Kyle Busch. E dessa forma Martin Truex Jr. chegou a mais uma vitória, a quarta vitória dele da temporada, igualando aí ao Kyle Busch os dois. Então 4 vitórias cada um, remando de braçada a Toyota, remando de braçada a Joey Gibbs. Sobre a questão do William Byron, né, eu acho que é muito profeta do acontecido, né? Agora que já aconteceu, agora que nós já sabemos que de repente poderia ter sido melhor, mas um cara que de repente não está acostumado a andar na frente, está liderando, vem para vencer um segmento, abrir mão dessa vitória, né? Lembrando que essa vitória são 10 pontos no campeonato, é um ponto extra para os playoffs. Eu acho que o William Byron fez certo, né? O Martin Truex Jr. tudo bem, o Martin Truex Jr. já tinha 3 vitórias, já está cheio de pontos
e tal, vamos pensar e tal na vitória e tudo mais, abrir mão. Porque abrir mão da vitória do segmento não necessariamente significa vencer a corrida. Você nunca se sabe o que pode acontecer lá na frente. Então você pode de repente abrir mão ali de 10 pontos certeiros na sua mão, um ponto certo para os playoffs, para jogar na estratégia para o último segmento, e chegar lá você não conseguir a vitória também, e acontecer alguma coisa, então você nem marcou aqueles 10 pontos que você tinha e nem venceu lá na frente. Então eu acho, sabe, uma estratégia mais cautelosa aí da Hendrick, e eu acho que o Chad Naus acertou com o William Byron e mantendo na pista. Depois não conseguiu mais andar lá na frente, não tinha mais ar limpo, tinha muito tráfego pela frente, pilotos brigando por posições e tudo mais, não conseguiu mais voltar lá na frente, paciência. Mas eu acho que fez o que tinha que ser feito, né? Porque agora que a gente já sabe toda a história, fica fácil. A gente tem que tentar pensar com a cabeça da hora, do momento. Vamos abrir mão disso aqui e tá, e pode ser que a gente não consiga. Então eu acho, sabe, eu defendo bastante aí essa decisão da Hendrick no fim. Temos pergunta do Lucas Herrera, ele que faltou e falhou no último programa, fui lá, dei uma puxada de orelha nele. E agora ele mandou pergunta, vamos lá, vamos ouvir a pergunta do Herrera. Boa tarde, Raposo. Daniel Soares está fazendo a sua melhor temporada na Cup. Por enquanto ainda é algo tanto quanto medíocre ainda, nada que tanto quanto a gente esperava, especialmente para um campeão da Xfinity Series. O que você acha do mexicano? Acha que ele tem futuro na NASCAR? Muito bem, Lucas Herrera, pergunta sobre o Daniel Soares. Olha, o Daniel Soares nunca me convenceu. Eu acho que aquele título da Xfinity Series dele era para ser um título do Eric Jones, mas essa questão de última prova decisiva em Homestead agora permite que se aconteça esses acidentes de percurso. Eu acho que aquele título não tinha que ser pelo Daniel Soares pela temporada inteira, se a gente analisar toda aquela temporada, né? Eu não estou falando especificamente da última corrida, do desempenho dele da última corrida, eu estou falando da temporada inteira da Xfinity Series. Ele não fez jus àquele título, mas enfim, foi campeão. Acabou ganhando nessa premissa de subir para Gibbs, e o Eric Jones teve que ir lá na Furniture Row, correr no carro 77, toda aquela mudança. Se de repente o Eric Jones vence, teria sido o contrário, não sei até que ponto o dinheiro do Soares influenciaria. Não conseguiu se provar ali na Gibbs, perdeu a vaga, e aí foi para Stuart Haas no lugar do Kurt Busch no 41. Até tá fazendo uma prova boa aqui, uma boa prova ali. Está entre os 16 primeiros do campeonato nesse momento, estaria classificado nos playoffs, mas não me desce, assim, não acho que o Soares é um piloto para brigar lá na frente. Eu não acho que em nenhum momento ele vai, sabe, conseguir evoluir para brigar por títulos e ser um grande piloto na Monster Energy NASCAR Cup Series. Essa é a minha opinião. Talvez ela tenha, sabe, esteja carregada aí de influências do que eu do que eu vi ele correr no passado. Pode ser que ele prove o contrário e tudo mais, mas pelo que eu vi dele até agora, não sei já quantos anos que eu acompanho, né, desde que ele surgiu na NASCAR aí, nas principais, pelo menos na mexicana eu não assistia, eu não acho que o Daniel Soares vai chegar a lugar algum na NASCAR. Vai fazer uma corrida boa aqui, uma corrida boa ali, por sorte vai conseguir uma vitória, mas nada mais do que isso. E é isso. Agora vamos passar a classificação do campeonato. Como vocês podem ver aí na tela, o Joey Logano segue na frente com 643 pontos, mas apenas um ponto à frente do Kyle Busch. Essa briga está muito quente. Vamos lembrar que vale muito ponto, né? Terminar à frente aí na fase de classificação, pontos extras para o playoff que eu estou falando. O Harvick vem em terceiro com 70 pontos a menos, mesmo sem vitória ele consegue se manter ali firme no top 5. Brad Keselowski em quarto com menos 74, e o Martin Truex Jr. tem 100 pontos a menos do que o Joey Logano. Na coluna da direita vocês podem acompanhar aí os pontos para os playoffs. Kyle Busch 35, Martin Truex 28, Logano 31. A briga aí para os playoffs vai estar bem legal. E uma novidade que a gente vai começar a trazer agora até a última prova aí da fase de classificação. Vamos olhar também como está ali a fase da degola, né? Lembrando que apenas os 16 classificados, os 16 melhores na tabela, se classificam para os playoffs. Então vocês podem ver aí que o 15º hoje é o Kyle Larson. Ele tem 408 pontos, 17 pontos a mais do que o Ryan Newman e 18 pontos a mais do que o Jimmy Johnson. Então o Jimmy Johnson está ali a um pontinho, né, de passar o Ryan Newman, ou a 2 para passar, né? 1 para empatar, a 2 para passar
o Ryan Newman e entrar para esses 16 aí que se classificam para os playoffs. Vamos começar a acompanhar aí com mais atenção essa parte de baixo da tabela agora que estamos encaminhando para as últimas provas da fase de classificação. É isso, terminamos o nosso vídeo da segunda-feira, espero que tenham gostado aí, dê o seu like se você gostou, assine se você ainda não assinou o canal para receber as notificações de novos vídeos, e a gente volta na sexta-feira com um vídeo sobre Chicago, né? Como foi a prova de Chicago de 2018, já que não foi esse super oval neste final de semana. Um abraço para todos vocês e até lá!